Graça e paz. Quero desejar uma boa tarde de sábado aí para todos meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós nessa tarde, né? E desde já quero agradecer aí a todos os irmãos. E os irmãos que eu falo são os irmãos não que congregam em alguma denominação, mas os irmãos em geral. Não é porque independente de estar na igreja ou não, mas tem muitos aí que têm assistido o meu vídeo, tem mandado mensagem, algumas mensagens querendo tirar dúvidas, não é? E então eu estou com uma mensagem aqui para pregar nessa tarde, trazer para os amados irmãos que gostam de observar a palavra de Deus, não é? E avisando aos amados irmãos que me desculpa, me perdoa, porque tem muitas mensagens que eu não respondo, porque vem muitas mensagens para mim, e se eu for tirar o tempo todo para ficar respondendo as mensagens, aí eu vou ter que ficar direto respondendo as mensagens, e eu faço outras coisas, não tenho esse tempo todo disponível para ficar respondendo as mensagens, né? É por isso que quando eu trago a palavra, eu já trago o capítulo, o versículo da Bíblia, onde está escrito, já porque qualquer coisa, os irmãos têm alguma dúvida, pesquisa se realmente eu estou falando da Bíblia ou não, tirar as dúvidas, né? Porque a gente que prega o Evangelho da Graça, a gente não faz como muitos pastores, que não é ofendendo ninguém, mas se você for ver a realidade é isso. Os pastores, ele acham que o que eles pregarem, vocês têm que se alimentar daquilo ali. Não, o Evangelho da Graça é diferente. Você deixa os irmãos livres, não é? Para pesquisar a palavra de Deus, ver onde é que está batendo, onde não está batendo, isso aqui é bíblico, isso aqui não é, para que tire a dúvida. Porque o importante, meus amados, de vocês servir a Cristo, não é você estar indo para um templo, indo e voltando todas as noites. Não, é você conhecer a palavra de Deus, é necessário conhecer. Entendeu? Tem irmão que diz assim, mas eu não tenho paciência de estar estudando a palavra de Deus. Não tem paciência? Mas é o único ensinamento que vai levar você a se libertar. João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você fica aí comendo tudo no mundo que o pastor da sua igreja dá, e você acaba comendo coisa que não é alimento, mas ele diz que é alimento, você vai ter que engolir. Tá entendendo? Essa semana mesmo, eu postei um vídeo falando sobre dízimo. Quem entendeu, muito bem, né? Mas quem não entendeu, ficou mandando mensagem, querendo tirar dúvida. Teve até uma pessoa, que eu não vou citar o nome dessa pessoa, mas essa pessoa foi um pastor, manda uma mensagem e perguntando o seguinte: se todo mundo for pensar como você, as igrejas não vão fechar, não vão à falência? Meu amado, eu fiquei preocupado com a pergunta desse pastor. Por que eu fiquei preocupado? Porque em qual Bíblia está escrito que o dízimo é dinheiro? Dízimo é alimento. Aonde é que está escrito que o dízimo que entrava na igreja era para sustentar portas de igrejas abertas? Era para ter mantimento para os levitas, que trabalhavam diariamente no templo e não tinha herança. Era para as viúvas e era para os órfãos. Dízimo nunca foi para sustentar a porta de igreja aberta. Tá entendendo? Para pagar aluguel, porque o povo que prega o Evangelho da Graça não está nem aí com um templo de 4 paredes. Entendeu? Para nós tanto faz pregar o Evangelho dentro de uma garagem, em cima de uma varanda de uma casa de um amigo, debaixo de uma marquise, no meio de uma praça, de uma rua. Não queremos dinheiro do povo. Pastores da Igreja da Graça não quer dinheiro do povo para sustentar a igreja aberta. Eles querem que o povo conheça realmente a palavra como eu conheci. É isso a preocupação. Não é para se preocupar com portas de igreja aberta, porque hoje o novo pacto,
o templo que merece ser cuidado é eu e você. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que o templo do Espírito Santo somos nós, e ai daquele que destruir esse templo. É nós, meu amado. Não é parede. Jesus não está preocupado, não, com colher de massa, com lata de tinta, com banda de tijolo, não é isso não. Ele está preocupado com vidas, com almas. Então, eu fiquei preocupado com a pergunta desse pastor. Porque um pastor que se diz pastor, ele vem com uma preocupação dessa. Não se preocupa com o que os irmãos estão passando, se preocupa como é que a igreja vai se manter aberta. E como é que eu fiquei aqui pensando, como é que o pastor desse sobe num púlpito, sobe num tablado, que eles chamam de altar, e chega lá, diz assim, irmãos, o justo viverá da fé. Que fé? Isso aí que ele falou é fé? Um homem que tem medo de, se não entrar dentro da igreja, as igrejas fecham as portas? Meu irmão, casa de Deus não se fecha a porta por falta de dízimo, não. Porque Deus levanta pessoas para contribuir, e eu não sou contra a quem contribui na igreja, não, como uma irmã citou. Ah, mas porque tem muita gente que quer um ar-condicionado, quer um ventilador e tal, e para isso a igreja paga a luz. Meu amado, as igrejas que pregam a graça, o que pega o evangelho da graça de Deus, nenhuma hoje estão fechando a porta, não. Muito ao contrário, estão vindo aí com tudo. Estão vindo aí com tudo para abalar esse sistema religioso, entendeu? Que faz fé em dinheiro. Posta meio mundo de coisa, meio mundo de mentira nas igrejas. É o culto da prosperidade, é fogueira santa, é tantas coisas que não é bíblico e está tudo aí. Mas eu louvo a Deus porque está vindo aí a igreja, está se levantando um povo, uns adoradores, conforme diz lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Os verdadeiros adoradores, vem com tudo. Ele não está importando se está pregando para alguém debaixo de um guarda-chuva, de um guarda-sol, se está na rua ou está em casa. Não, o negócio dele é levar o conhecimento para as pessoas. Então louvo a Deus pela vida desses homens. Estão se levantando. E outra coisa, quando eu prego o evangelho, quando eu prego uma palavra, eu deixo o capítulo, deixo o versículo para ser meditado e ser analisado, ser pesquisado. Vai lá no Google, vê se eu estou falando qual é, porque o povo da Igreja da Graça, uma coisa que me chama muita atenção é que nós que pregamos a graça de Deus, a gente não fala assim para os irmãos, não, irmão, não fica aí vendo esses pregadores aí das redes sociais, não, porque só prega heresias. Os pastores fazem isso para manter vocês presos nas garras deles. Muitos aí vestidos de lobos, aliás, vestidos de ovelhas, mas são lobos. Cuidado. O povo do Evangelho da Graça não deixa, libera, vai, assiste, pesquisa mesmo, vê se o que o camarada está falando, não engole não. O irmão Ayrton, se estiver falando uma mentira, se você causar aquela dúvida, peraí, será que o irmão está falando uma mentira ou verdade? Vai lá, pesquisa, será que está na Bíblia o que o irmão falou, meu Deus? Vai ver se está. Se não estiver, não acredita no irmão Ayrton. Mas se estiver, se segura na palavra de Deus. Está entendendo, meu amado? Desde já tem 3 pessoas das redes sociais que eu já vou indicar para vocês ir lá fazer pesquisa, ver se a palavra dele bate com a Bíblia ou não. Tenham coragem. Não vamos ser uns crentes covardes, não, que vão para a igreja, vai e volta, vai e volta. Não tem um versículo bíblico, não tem uma palavra para ninguém. A palavra que tem às vezes é de ameaças, como muitos aí pregam ameaça. Se você não der isso, não der aquilo, o devorador vai entrar na tua casa, o diabo vai destruir o que você tem, o diabo vai trazer doença. Faz isso não, meu amado. Isso é feio. Pesquisa. Eu vou deixar 3. Tem o Cristiano França. O Cristiano França do canal MIG. Prega a graça de Deus. Tem o Elcio de Jesus, lá de Minas Gerais. Prega o Evangelho de Cristo. Muito bem? Prega o Evangelho de Cristo, você vai aprender com ele. E tem outro, que esse aqui não menosprezando os outros, mas com esse aí foi o que eu aprendi e aprendi, graças a Deus, e louvo a Deus pela vida dele. O apóstolo Geraldo de Moraes. Escuta, presta atenção no que aquele homem fala e antes de falar que é uma heresia, observa na Bíblia, vê se está lá ou não, para você poder falar alguma coisa.
Eles não analisam a fé de vocês. Pode acreditar em quem quiser, mas o que ele analisa realmente é a palavra de Deus e me deu muita força. Ele me deu muita força para que eu pudesse continuar meditando na palavra de Deus. Um abraço para ele, um abraço para Giovanni, que é lá de São Paulo também, assiste meu vídeo. São pessoas, não é, que conhecem a palavra. Então que Deus continue abençoando esses homens. Um forte abraço aí, Giovanni, e a todos os amados irmãos, não é? Então, hoje, a nossa mensagem que eu vou trazer nessa tarde é sobre vigília, não é? Vigília, a vigília é uma obra de Deus, é só você pesquisar. A vigília é uma obra de Deus ou invenção do homem? Vamos ler. Está no livro de Romanos, capítulo 14 e versículo 14, versículo 25. É lá que nós vamos meditar um pouquinho nessa tarde. 25, que diz: Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Eu falei, meu amado, a vigília não é bíblico. Que é isso, irmão, e você está perdido, e pá, e lá vai, porque até Jesus, ele pede que a gente faça vigília, vê lá, aí eu vou meditar. Não. Isso aqui, meu amado, Jesus não está mandando que ninguém faça vigília. Essa vigília aqui é um período de tempo. É um período de tempo. Não é nada de vigília, como a gente vê aí nessas igrejas, e pula, e roda, e cai no chão, e dizendo que é poder de Deus. Não, senhor. Não é uma vigília onde o povo vai e chega lá, fica perdendo noite de sono, aquela coisa toda, e dizendo não, porque é de Deus. Não, senhor, essa vigília que está falando aqui é um período de tempo. Amém? É um período de tempo. É só analisar. Analisa aí. Se for mentira do irmão Ayrton, vai. Posta. O irmão Ayrton ouve vocês. Tá bom? O que eu quero é que vocês aprendam o que estão pregando, porque é o que está ficando maluco, a vigília, até Jesus fez vigília, olha lá o que Jesus fez. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com ele, ó. Vigília, que muitos chamam vigilão, outros chamam encontro de vaso. Que encontro de vaso, meu amado? Vamos ler aqui, ó. Mateus capítulo 4, versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Muito bem. Culto de vigília não é bíblico. Não tem base bíblica, não tem espiritualidade nisso. Nessa vigília, nesse vigilão, nesses encontros de vaso, nesse cai-cai, oh, meu amado, as coisas de Deus é com ordem e com decência. Jesus nunca mandou ninguém fazer culto de vigília. Mas os pastores usam essa mensagem para dizer que Jesus quer que faça vigília. Jesus nunca quis que ninguém fizesse vigília. A palavra vigília vem do vocábulo militar romano, vem do vocábulo militar romano, entre os soldados romanos, durante o acampamento noturno. Não é? E para os judeus, na Palestina, passou a usar para indicar os períodos de tempo noturno no decorrer da noite. É como a gente hoje. A gente hoje tem o dia, né? Tem de manhã, meio-dia, tem a tarde, aí vem a noite, depois lá para depois da meia-noite vem a madrugada. A gente não marca os períodos, não é dessa forma. Naquela época havia 4 períodos de tempo. Cada um período daquele se chamava vigília. Não é? A primeira vigília, que era das 18 horas às 9,
A segunda, das 19 às 0h, ou seja, meia-noite. A terceira, das 0h às 3h da madrugada, como chamamos hoje, madrugada, da manhã. E a quarta, vigília da noite, de 3h a 6 da manhã. Ou seja, uma de 18 a 21, outra de 21 a 0h, outra das 0h às 3h e a última das 3 às 6h, que foi essa que Jesus saiu para ter com eles na quarta vigília da noite. Ou eu estou errado? Que foi, né, nessa quarta vigília da noite, foi a hora que Jesus foi ter com eles, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25. Estão livres, estão libertos, estão com toda facilidade, com todo direito. Isso é um direito de vocês, de ir lá e pesquisar isso aí. Poder de Deus, vigília, aí não tem nada a ver com culto, o poder de Deus. Era um espaço de tempo na Palestina, como a madrugada aqui para nós. Estou entendendo até aí, meu amado? E uso também a expressão de 2 Coríntios 11, 27, que diz assim: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. É bom lembrar também que esse jejum que Paulo fazia, não era nada de buscar poder de Deus, como é citado aí não, tá, meu amado? Não é nada de mortificar a carne, não. Isso aí era um jejum obrigatório, entendeu? Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque o assunto aqui é vigília, não é sobre jejum. Depois eu vou mostrar sobre o jejum para vocês. Mas não é sobre esse jejum aqui, que Paulo fala, não é sobre o poder de Deus, como falar aí não, tá? Que jejuar, até porque jejum não há poder de Deus. Jejum não há poder de Deus, não há comunhão com Deus em jejum. Por quê? Porque os fariseus, os escribas, todos eles jejuavam e nenhum tinha poder de Deus sobre ele não, tá bom? Nenhum tinha nada de ligação com Deus não. É tão tal que Deus repreendeu lá em Mateus 23, quando chama ele de hipócritas, entendeu? E aqueles homens ali, eles jejuavam, eles dizimavam, Jesus chama ele de hipócritas, tá bom? Não tem nada com essa de buscar poder de Deus, jejuar, passar o dia de fome. O Deus é todo poderoso, que pode nos abençoar. Não é simplesmente você passar fome que Deus tem para te dar não. Tá legal? O que é teu, é teu. Não tem esse negócio, não, se o irmão passar um dia de fome, eu abençoo. Um pedaço de cuscuz, se o irmão comer, opa, perde a benção. Ah, meu amado, que Deus, que Jesus fraco é esse que se pregam por aí, né? Então, lá no Antigo Pacto, parece que a maioria dos líderes nunca leram o que está escrito lá, não é? Por que eu estou falando isso? Porque, então, muitos pastores vão pegando trecho do Evangelho e vão criando doutrinas sempre para ter as pessoas debaixo do governo dele. Sempre para escravizar, nunca para libertar. Não é? E lá no Antigo Pacto parece que a maioria nunca pregaram ali. Porque você prega tem coisas que você prega, parece ser novo, gente. A Bíblia está aí há tantos anos, mas você prega coisa que parece que é novo no ouvido do povo. Não é? Salmo 12, aliás, Salmo 127 e versículo 1. Presta atenção no que está lá, sobre vigília. Deus, quando tem de te abençoar, não precisa você passar a noite toda fazendo barulho, acordando teu vizinho. Não precisa você ficar nesse pula-pula, nesse cai-cai a noite inteira, perdendo o sono. Deus, quando tem de abençoar o servo dele, Deus abençoa o servo dele dormindo. Dormindo. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor
não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Está entendendo, meu amado? Dá para vocês entenderem uma coisa dessa? Dá para vocês entender? É tão difícil entender isso? Você já é um abençoado, meu amado. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Veja que palavra. Não, mas o Senhor vai me abençoar se eu for buscar ele lá no monte, meu amado. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito vive em nós. Agora eu vou ter que sair da minha casa para ir buscar Deus aonde? No monte. Aonde é que Deus está no monte, meu amado? Deus não está no monte coisa nenhuma, Deus não está em vigília coisa nenhuma. Isso tem causado separações, tem causado violência dentro dos lares. O camarada vai para um trabalho, a mulher vai para uma vigília, o cara chega em casa de manhã, quer um café pronto, não tem. Quer um almoço, não tem, porque a mulher passou a noite toda nessas vigílias, passou a noite toda em cima de montes, quando chega não quer fazer nada em casa e começa aquela briga danada, aí assim, aí há uma separação, diz ao Satanás, Satanás nada, meu amado. Falta de vigilância da liderança, levar a verdade até vocês, para se ligarem. Manda fechar as brechas quando nem eles mesmos fecham, entendeu? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto está no vigilhão, enquanto está lá no encontro de vaso, enquanto está a madrugada toda pulando, caindo no meio da igreja. Não, aqui diz que ele dá enquanto dorme. E agora? Ou será que aqui é uma mentira do irmão aí? Pesquisa a Bíblia, meu amado. A Bíblia está em tuas mãos, a palavra de Deus está na tua boca. Para de estar aí vivendo como um escravo, debaixo de leis, de homens, dogmas, de igreja. Pelo amor de Deus. Ó, as maiores revelações no antigo pacto foi dado enquanto o homem estava dormindo. Verdade ou mentira? Isso é uma verdade ou uma mentira? Que no antigo pacto, as maiores revelações no antigo pacto foi dado enquanto o homem estava dormindo. E agora? É mentira? Ou foi dado quando estava lá no vigilhão, no encontro de vaso? Não. Foi dado em sonho. José. Quem não conhece José do Egito? Não é? Quem não conhece José do Egito? José do Egito, ele teve um sonho que o sol e a lua se curvavam, né, perante ele. Foi pessoalmente ou foi um sonho que José teve? Um sonho. Se tornou realidade ou é mito? Se tornou realidade. Olha em 1 Reis, capítulo... Em 1 Reis, já vou falar o capítulo. Olha em 1 Reis como foi que o Senhor apareceu para Salomão. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5. Eu vou ler até o 15. Observa aí na tua palavra, tá, meu amado? Observa aí na tua palavra, na tua Bíblia. Observa. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, eu vou ler até o 15 com calma para os irmãos entender. Em Gideão apareceu o Senhor a Salomão, de noite, quando ele estava no vigilhão. Não. Em Gideão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. O cara estava roncando, meu amado. Em sonhos. Disse-lhe Deus:
pede-me o que queres que eu te dê. Pedes o que queres que eu te dê. Muito bem. Versículo 6. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Versículo 7. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. 8. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Versículo 11. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Versículo 12. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Versículo 13. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Versículo 14. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Versículo 15. Despertou, olha o versículo chave. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Essa conversa toda entre Deus e Salomão, não era ele pessoalmente não, meu amado, assim acordado, pulando, e lá vai, e olha Deus descendo, olha o anjo passando aí no meio da igreja, e aquele pula. Não, senhor. Se eles estivessem lá, eles tinham perdido a bênção. Eles tinham perdido a bênção. Porque Deus não estava falando com ele acordado, estava falando com ele enquanto ele dormia. Estava revelando para ele a palavra. Entendeu? Versículo 15, despertou Salomão. É só meditar lá, meu amado. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, né? Porque naquela época oferecia holocausto, oferecia sacrifício. Hoje não se oferece mais isso, porque o único sacrifício por nós foi o que Cristo fez na cruz. Não existe mais sacrifício, porque aquele é o único sacrifício. É o que veio mesmo para limpar pecado, foi o sacrifício de Cristo na cruz, onde muitos pastores, muitas lideranças estão eliminando, ou seja, já estão querendo eliminar, mas não elimina não, porque quem sacrificou lá foi Cristo. Porque quando você faz uma coisa, o qual não é uma palavra do Cristo ressuscitado, você está querendo dizer que aquela morte de Cristo na cruz foi em vão, mas não foi, entendeu? Ali, por isso que houve essa mudança de lei, que tem muito que dizer que não, que Deus não veio, Jesus não veio para revogar a lei, veio para cumprir. Exatamente, ele veio para cumprir e cumpriu. Foi ele que veio para cumprir, não foi eu nem você. Ele veio para cumprir e cumpriu. Lá em Hebreus, não é? Capítulo 9, versículo 17, ali vai falar que houve mudança de lei. Amém, meu amado? É só pesquisar nisso aí. Não é? E apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então, então é essa a palavra de Deus
nesta tarde. Vigília, vigilhão, encontro de vasos, a noite toda acordado, pulando, rodopiando, e o anjo está descendo, o anjo está passando na igreja. Meu amado, tudo isso é uma ilusão na cabeça do homem